Meus amigos cosmonautas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Cosmos Cultura Nerd. O canal que vai da Terra-média até as galáxias mais distantes, trazer até você a informação de qualidade. Então, venha comigo e vamos juntos até a antiga Califórnia Espanhola, lá por volta mais ou menos da época de 1820. Lá juntos nós podemos desvendar todos os segredos de Dom Diego de la Vega, a raposa, El Zorro. Cosmos Cultura Nerd. Zorro fez sua primeira aparição em 1919 no romance The Curse of Capistano, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, A Marca do Zorro. Ele foi criado pelo escritor de histórias pulp, John McCarthy, e foi adaptado N vezes desde então para as mais diversas mídias: cinema, televisão, quadrinhos, jogos, desenhos animados. Tudo que se passa no planeta tem de alguma forma de Zorro. A raposa está em todo lugar. Isso é fato. Ele é um símbolo duradouro da bravura, da justiça, que luta contra a tirania. Originalmente, ele foi concebido para ser uma história isolada, independente. Só que, como as coisas nem sempre saem do jeito que a gente planeja, em um ano depois que o livro foi escrito, ele foi lançado nas revistas Pulp, Douglas Fassbender convenceu o criador a fazer um filme. Bom, aí está o problema. O filme fez sucesso. Muito sucesso. Aí, onde entre as cifrões, o negócio mudou de figura. Aí Douglas Fassbender convenceu McCann a escrever mais histórias sobre o Zorro, e com isso foram cerca de quase 4 décadas escrevendo sobre o personagem. Isso com o seu criador original, o McCurry. Ao todo, ele escreveu uns 5 histórias serializadas e 57 contos sobre o personagem, sobre a raposa, o Zorro. Sendo que os últimos apareceram em uma versão póstuma em 1957, um ano após sua morte, que foi em 58. A Marca do Zorro, ele acabou vendendo mais de 50 milhões de cópias e se tornou um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Agora, interessante é o seguinte, gente. Por que tanto sucesso? A gente vai tentar aqui ver algumas coisas que podem ter levado a esse sucesso. Uma das possíveis inspirações para o Zorro, que ocorreram na vida real, isso é interessante a gente ver, é um personagem que ele é um bandido e é conhecido, bandido e foragido da antiga Califórnia, chamado Joaquim Murrieta. Ele foi um homem real, né, se inspira aqui na vida real, que viveu na Califórnia durante a Corrida do Ouro, volta lá de 1850. Ele era um mexicano-americano que, segundo relatos, durante a Corrida do Ouro, ele se tornou um fora da lei após a sua esposa ser espancada e assassinada por garimpeiros americanos. Aí Murrieta se revoltou com a história, não é para menos, né? E liderou uma gangue de foras da lei, conhecida como os 5 Joaquins, e que ganhou fama por suas habilidades de cavalarias, táticas de guerrilha e a sua busca por vingança contra aqueles que prejudicaram a sua família e o seu povo. Com o tempo, as histórias de Murrieta foram se tornando lendárias na Califórnia e se espalharam também por toda a América do Norte, com muitos relatos exagerados e romantizados de suas façanhas. E ele foi acreditado como um herói para alguns e como um bandido cruel para outros, dependendo aí da perspectiva. Acredita-se que McCurry, o criador do Zorro, possa ter se inspirado nas histórias de Murrieta para criar o personagem, para criar o Zorro. Agora, também é interessante ver o seguinte: isso é uma possível inspiração na vida real, mas as
Com certeza, as inspirações que levaram à criação do personagem também nos podem negar que é o gênero de romance de aventura, principalmente o capa-espada. Então, esse gênero ele se tornou muito popular no final do século XIX e início do século XX. E ele é um terreno fértil para a criação do Zorro. E para esses autores, como Alexandre Dumas, com o seu romance dos Três Mosqueteiros, com certeza foram influências para a criação do Zorro. Esse gênero, no entanto, ele é muito mais antigo. Ele tem suas origens na história de aventura e romance que se desenvolveram na Europa durante o século XVI e XVII. O nome capa-espada vem do traje que os personagens franceses usavam, uma capa longa e espadas. Um estilo de roupa que era muito comum entre os nobres cavaleiros da época dos séculos XVI e XVII. Outra inspiração também para os personagens, para o Zorro, foi o personagem Pimpinela Escarlate, da baronesa Oxy, que foi publicado em 1905. Então vamos lá, vamos ver. Quem que é? Vamos comparar o Pimpinela com o Zorro. Ambos são aristocratas, elite, que lidam com vidas duplas, como heróis mascarados e como nobres. Ambos são espadachins habilidosos e usam sua posição social privilegiada como disfarce para suas atividades secretas. É meio semelhante demais, né? Então, sim, se a gente considerar essas semelhanças que ambos têm, tanto o Zorro como o Pimpinela Escarlate, embora sejam personagens dentro do mesmo gênero, que é o Capa e Espada, é claro que Zorro foi inspirado de outras fontes no Pimpinela Escarlate. Outro que também gostava muito das aventuras de Pimpinela Escarlate, até se inspirou em alguns aspectos de sua personagem para criar os seus, foi Stan Lee, que declarava que o Pimpinela Escarlate foi o primeiro super-herói que havia sido criado. Vamos considerar o seguinte, estamos falando do Zorro, Dom Diego de la Vega, a raposa, é Zorro em espanhol, e que não deve ser confundido com o Lone Ranger, que infelizmente aqui no Brasil também foi chamado de Zorro. Há várias e várias versões por motivo disso. Há quem diga que foi uma estratégia de marketing, de mercado, para renomear o nome do personagem que era popular, em vez de traduzir o termo Ranger, que não tem uma fácil compreensão aqui no Brasil. Mas de qualquer forma é o seguinte, ele foi chamado durante muito tempo de Zorro, mas ele não é Zorro, ele é o Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário. Só que o Zorro mesmo, ele é muito mais do que apenas um herói mascarado. O que ele é? Ele é um herói da resistência, da justiça, da determinação em face da opressão. A sua história, a transcende, ela vai além das páginas dos livros e das telas do cinema, já que ela ecoa pelas lutas sociais e políticas que permeiam toda a história humana. O Zorro, com o seu alter ego de Dom Diego de la Vega, personifica a dualidade da condição humana. Ele é um nobre californiano, um homem de privilégio, de posição social, mas também é um indivíduo que profundamente consciente das injustiças que cercam a comunidade, no caso a povoado de Los Angeles, lá no começo do século XIX, por volta de 1820, mais ou menos. E ele pega como missão de sua vida combater a tirania e dar voz aos oprimidos. Zorro é o defensor dos desfavorecidos, aqueles que são oprimidos pelo poder da corrupção e da injustiça institucionalizada. Ele não luta apenas contra os vilões de capa e espada, mas contra o sistema,
opressivo que perpetuam as desigualdades sociais. A marca registrada do Zorro é o famoso Z cortado com sua espada, que se tornou um símbolo de esperança para os oprimidos e uma promessa de que alguém está disposto a lutar por eles. Isso não deve ser esquecido. Zorro, ele não é um defensor dos oprimidos, ele é um defensor da justiça acima de tudo. Quem estiver do lado da justiça, Zorro irá defendê-lo. Não importa se seja nobre, rico ou que seja quem for. É a justiça que prevalece, não a posição social. E ele, além de suas habilidades físicas excepcionais, ele também é caracterizado muito por sua inteligência e astúcia. Por isso, ele adota o nome de Zorro, a raposa, em espanhol. Porque a raposa é um animal astuto. Ela não ataca sem pensar. Ela prefere fugir a um confronto direto. Mas a astúcia dela é maior para pegar sua presa. Ele é um exemplo de como a coragem e a ingenuidade e a determinação podem superar as condições mais adversas, seja elas quais forem. Agora, num contexto social, Zorro é uma figura inspiradora para aqueles que lutam contra a injustiça, seja qual forma for. A história dele nos lembra que qualquer pessoa, independente de quem seja, de sua posição social, seja pobre ou rico, tem o poder e pode fazer a diferença por um mundo mais justo e igualitário. O Zorro, desde sua estreia em 1919, no livro A Marca do Zorro, ele tem sido desenvolvido, tem uma mitologia tão rica que não abrange apenas romances, mas também, como eu já mencionei no começo, filmes, quadrinhos, programas de TV e vários outros meios de comunicação. Agora, isso eu afirmo com toda certeza, a versão mais popular do Zorro até os dias de hoje, com certeza, é o seriado da Disney com Guy Williams de 1957. Esse, até hoje, é o seriado mais popular de Zorro. Não posso dizer aqui com certeza que seja o mais fiel, mas com certeza ele é o mais popular. E os motivos para isso são muitos, gente. Ele era conhecido, no caso do seriado, né, por sua alta qualidade de produção, cenários bem elaborados, figurinos autênticos e sequências de ação muito bem coreografadas. Tudo isso ajudou a elevar o programa, a torná-lo cativante para o público. Sem falar no carismático Guy Williams, que era o ator que interpretava Zorro, Dom Diego. Ele, com seu carisma, sua interpretação impressionante, todo aquele charme que ele tinha, se tornou sinônimo do próprio Zorro e é lembrado até hoje, quase 70 anos depois de sua criação, como uma das melhores interpretações de Zorro já feito. O seriado ele era fiel à essência do personagem criado por Macaulay. Ele capturou a aventura, o romance e a justiça, que são essenciais, fundamentais na narrativa do Zorro. E o que ressoou com os fãs do personagem. E assim ele se tornou o sucesso que até hoje, quase 70 anos depois de sua criação. Agora, Zorro foi sucesso, mas um outro personagem que foi inspirado por ele, que também está comemorando 85 anos este ano, que vai ganhar vídeo logo aqui no canal, nada mais ninguém menos o nosso cruzado encapuçado, o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Bob Kane, que foi o criador do Batman, ele expressou abertamente que ele se inspirou em Zorro para conceber o Vigilante de Gotham City.
E se nós pegarmos e analisarmos, assim como o Zorro, o Batman também leva uma vida dupla, esconde sua identidade verdadeira por trás de uma persona de herói mascarado. Bruce Wayne, que é o homem por trás da máscara do Batman, que, como Dom Diego, mantém sua identidade secreta como disfarce para proteger aqueles que aqui ama e para lutar contra o crime. Então, tanto o Zorro como o Batman são mestres em combate corpo a corpo e no uso de armas, especialmente a espada e o punhal no caso do Zorro, e no combate corpo a corpo no caso do Batman. Ambos são personagens e indivíduos muito ricos. Se a gente pegasse, lembrar de um dia, era um fazendeiro riquíssimo, um mau proprietário de muitas terras na Califórnia espanhola. Bruce Wayne, ele é um bilionário desde a fortuna da Wayne Enterprises, uma das maiores companhias no mundo, no universo da DC Comics. E essas semelhanças sugerem que Zorro, sim, desempenhou um papel significativo na construção do Batman por Bob Kane. A influência do Zorro é muitas vezes citada nas histórias do Cavaleiro das Trevas, tornando Zorro assim uma figura importante na evolução dos super-heróis, especialmente no que diz na criação do Batman. Basta lembrarmos que várias versões do Batman começam contando a sua origem quando ele tem seus pais assassinados, saindo da onde? Do cinema. E o que eles estavam assistindo? Zorro! E assim, meus amigos, nós chegamos ao fim desse vídeo. Se gostou dele, lembre-se dos 3C. Curte, comenta e compartilha. Ajuda esse canal a crescer. É um canal pequeno. Preciso de 1.000 seguidores para poder fazer esse canal progredir ainda mais, poder ganhar um trocadinho, para poder aplicar mais no canal, para fazer melhores e mais conteúdo para vocês, meus amigos. Então me ajudem, curta, comente, compartilhe, é de graça, não custa nada. E também, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me sigam lá nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, desse que vos fala, Boa, junto com alguns amigos, e uma live de 1h30, toda terça às 8 horas da noite, discutimos algum tema da cultura nerd, geek, onde trocamos algumas ideias sobre algum tema, algum personagem. Então me siga lá também, Star Geek Nerd Wars, toda terça, 8 horas da noite. E assim, até a próxima semana, meus amigos cosmonautas aí. Vida longa e próspera.
Don Diego, I pretend to be afraid. But with a mask as my disguise, I ride into the night and raise my sword in the name of justice.